Eu cresci em uma pequena cidade no norte dos Estados Unidos. Ter nascido em uma área rural do país certamente contribuiu para uma infância interessante. Eu frequentemente passava o tempo fora de casa, andando por estradas de terra e brincando perto das florestas próximas. Essas memórias que eu tenho de minha infância me afetaram profundamente no decorrer da minha vida, tanto que, quando decidi sair da casa de meus pais e conseguir minha própria moradia, escolhi exatamente a mesma cidade em que se passavam minhas antigas memórias. Todos os meus amigos e conhecidos que cresceram ao meu lado foram para outros lugares em busca de oportunidades de estudo ou trabalho. Eu, por outro lado, acabei conseguindo trabalho em um pequeno estabelecimento comercial no centro da cidade. Havia começado lá no ensino médio e, com o passar dos anos, cheguei em um cargo dentro da gerência da loja. Trabalhar durante o ensino médio permitiu que eu juntasse dinheiro para comprar uma casa na cidade e, após algumas negociações, me tornei proprietário de um imóvel. Um dos grandes problemas de morar no norte do país é o clima. É completamente imprevisível, especialmente nos meses mais frios. Em um momento o céu está azul e ensolarado. No outro, é como se um tufão estivesse prestes a cair sobre nós. Ao decorrer dos anos eu vi vários episódios de clima ruim. Mas esse ano em particular foi extremamente brutal para a minha área. Começaram no início de outubro, os primeiros sinais do que estava por vir. Eu acordei e percebi que o chão estava completamente branco, coberto de neve. Apesar de ser bem cedo para a neve, não era inesperado. A temperatura estava caindo consistentemente desde setembro. Então já imaginava que era apenas uma questão de tempo. Conforme os dias passavam, a neve se tornava mais e mais pesada. Parecia que, a cada dia, alguns centímetros eram adicionados à montanha de massa pálida que cobria a cidade. Na metade de novembro, aconteceu. Minha cidade foi completamente encapsulada pelo aperto das mãos gélidas da Mãe Natureza. Por sorte, eu havia previsto esse acontecimento e possuía um grande estoque de suprimentos para esse tipo de situação. Eu havia acordado em uma manhã, aproximadamente uma semana atrás. O céu morto e cinzento quase havia me convencido de que a noite ainda não tinha nos deixado. Mas meu relógio que marcava 9 horas da manhã insistia em discordar dessa teoria. Eu andei até a janela do meu quarto, que chacoalhava levemente com os sopros uivantes do vento do lado de fora. Eu silenciosamente agradeci à janela por manter o vento congelante longe de mim. Conforme eu tirava a cortina do caminho e tentava enxergar o lado de fora, era quase impossível ver qualquer coisa. A neve já estava cobrindo metade da própria janela, e o resto dela possuía uma camada de gelo por cima. A fúria da água cristalizada continuava a demonstrar seu poder violentamente do lado de fora. Eu apertei meu roupão e instintivamente esfreguei meus braços. Eu não tinha frio naquele momento, mas olhar para o lado de fora da casa era o suficiente para enviar arrepios pelo meu corpo. Conforme eu me preparava para o dia, liguei para o meu chefe e expliquei a situação. Ele apenas afirmou que a maioria das pessoas na cidade estava com o mesmo problema que eu, e que o estabelecimento infelizmente estaria fechado até que houvesse uma melhora climática. Naturalmente, um sorriso surgiu em meu rosto, e então ele disse que entraria em contato comigo uma vez que estivéssemos em melhores condições. Antes que eu pudesse desligar, o telefone produziu alguns estalos e chiados e a ligação caiu.
provavelmente por conta do clima. Eu fiz uma jarra de café e continuei a olhar pela janela da minha sala. Apesar do passar das horas, o clima continuava implacável. Era quase como se a cidade tivesse atraído a ira da natureza de alguma forma. Enquanto olhava pelo vidro com reverência, pensei ter visto algo na nevasca. Foi apenas por um curto momento, mas minha visão se perdeu em meio às paredes de neve que surgiam, desapareciam e ressurgiam. Pensei que pudesse ser um animal procurando por abrigo. O mero pensamento de estar lá fora no meio da neve era desanimador e aterrorizante. O dia continuou e eu gastei a maior parte do meu tempo fazendo tarefas que eu vinha negligenciando até não poder mais. Então, quando a casa estava quase inteiramente limpa, decidi que passaria o tempo assistindo a alguns de meus filmes favoritos, ocasionalmente olhando pela janela para avaliar se havia alguma melhora na tempestade. Não houve melhora. Sendo assim, apenas continuei a maratona de filmes comendo petiscos. Naquela noite, consegui pouco descanso, visto que o vento do lado de fora estava produzindo sons de gritos estridentes e agudos. Era como se houvesse uma alma penada berrando por trás da janela. Apesar do barulho, consegui pegar no sono tapando meus ouvidos com o travesseiro. A manhã seguinte foi tão sombria quanto a anterior. O sol não podia ser visto, o que dava ao dia uma sensação um tanto deprimente. A ventania continuava do lado de fora, e eu já não estava mais maravilhado com o poder da natureza. Eu estava apenas rezando pelo fim disso. Fui até a cozinha, fiz um bule de café e olhei pela janela. Pude perceber que a neve havia se acumulado e subido mais alguns centímetros. Minha preocupação apenas aumentava. Em todos os anos morando nessa cidade nunca houve uma nevasca tão ruim quanto essa. Assistir a neblina congelante no exterior era hipnotizante. Em algum momento durante minha observação, percebi uma interrupção do padrão dançante dos tons de branco. Por um segundo, pensei ter visto alguém parado no meio da nevasca. Parecia um pouco com a figura que eu havia visto mais cedo. Era uma silhueta cinzenta sendo atacada de todos os ângulos pela neve. Sumiu de vista tão rápido quanto havia aparecido. Pensei que eram apenas meus olhos sonolentos me enganando, visto que alguém estar parado do lado de fora da casa era mais do que improvável. No fim tentei esquecer a cena e prossegui com meu dia. Naquela noite, enquanto estava na minha cama tentando pegar no sono, eu ouvi um barulho vindo da sala de estar. Inicialmente eu não tinha certeza do que tinha ouvido, mas o som se repetia. O som era de batidas na porta da frente da casa. Impossível, pensei. Não tem como alguém estar lá fora. Olhei para o meu relógio e os números vermelhos brilhantes marcavam 11 da noite. Me sentei na cama e prestei atenção. 3 inconfundíveis baques atravessaram a sala, o corredor, e chegaram suavemente em meu quarto. Eu podia sentir a tensão aumentando em minhas entranhas. Coloquei meu roupão e fui até a sala. Tentei explicar o barulho como sendo o resultado do vento arremessando algo em direção à minha porta, mas no fundo, eu sabia que não era o caso. Fui até a porta e olhei pela janela que ficava na parte de cima da mesma. Tudo o que eu podia ver era uma mistura de preto e branco, nenhum sinal de qualquer ser vivo. Me sentindo aliviado, por um segundo, acreditei que podia mesmo ter sido apenas o vento. No caminho de volta para o meu quarto eu ouvi outro barulho, algo sólido batendo em vidro.
Eu lentamente me virei para a janela grande da sala de estar. Entre o céu obscuro e o vidro congelado era difícil ver qualquer coisa do lado de fora. Mas eu voltei a me aproximar vagarosamente da janela. A curiosidade estava gritando alto em minha mente. Eu estava a aproximadamente 2 metros da janela, forçando as vistas, mas sem conseguir ver nada de surpreendente. Um suspiro de alívio estava prestes a escapar de meus pulmões, quando uma mão surgiu da escuridão e se apoiou no vidro. Quando vi o elemento branco e azulado do lado de fora, soltei um pequeno e abafado grito de surpresa e dei alguns passos para trás. Para minha surpresa, havia de fato alguém no meio da nevasca em frente à minha casa. Meu primeiro instinto dizia que a pessoa necessitava gravemente de ajuda. Sendo assim, comecei a me movimentar na direção da porta para oferecer ajuda. Mas antes que eu pudesse chegar até lá, um outro elemento da figura se revelou. Emergindo das sombras, ao lado da mão, surgiu uma face. Estava quase encostada no vidro. Não aparentava ser possível. A pele pálida contrastando com o plano de fundo negro. Pedaços do rosto apodreciam em meio a resquícios escuros de carne rasgada, que pareciam remanescentes de queimaduras por frio. Metade da mandíbula inferior estava exposta. Os ossos pareciam cercados por sangue congelado. A parte mais desconcertante é que a expressão demonstrada era de calma, como se estivesse pacientemente esperando por algo. Mas os olhos eram diferentes. Eles traíam o resto da linguagem corporal do ser e demonstravam suas verdadeiras intenções. Eles apresentavam ódio, inveja e dor, vidrados em mim, com uma precisão inflexível, como se a única coisa que eles quisessem ver fosse o meu corpo frio e sem vida. Após dolorosos momentos de olhares fixos entre nós, a face se retraiu de volta para a escuridão. Segundos depois, a mão fez o mesmo. Apesar de sua partida repentina, eu sei que a coisa não foi longe. Ela ainda está lá fora, procurando por uma maneira de entrar, procurando por uma maneira de chegar até mim. Já se passaram alguns dias desde o ocorrido. Eu tomei algumas medidas de precaução. Fiz barricadas nas janelas da melhor maneira que pude. Tentei contatar a polícia, mas o clima garantiu que fosse uma tentativa em vão. E mesmo que eu conseguisse contatá-los, eles provavelmente nem conseguiriam chegar até mim. Toda noite parece haver uma nova batida em alguma porta ou janela da casa, como se a coisa estivesse testando a estrutura para encontrar alguma maneira de entrar. Eu estou apenas rezando para que a nevasca acabe logo, porque se isso não acontecer e aquela criatura entrar aqui, eu não terei mais nenhum lugar para correr.